Muito obrigado, meus senhores. Cedo então agora a palavra ao último orador desta sessão, Dom João Lancastre e Távora. Muito obrigado. Vou tomar pouco do vosso tempo. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais quero agradecer ao Instituto Português de Heráldica, na pessoa do seu presidente, Dr. Miguel Metelo Seixas, este tributo ao meu pai, Dom Luís de Lancastre e Távora, 10º Marquês de Abrantes, que com grande entusiasmo acolhemos desde a primeira hora e que constitui uma muito justa iniciativa de rememoração da sua vida e obra, agora que se completam 25 anos da sua partida e da nossa saudade. Gostava de realçar a grande emoção e o gosto especial que tive em elaborar estas linhas, que aqui vou partilhar, que são uma sentida homenagem que, a quando da sua morte, não pude prestar. De resto, relembrar as pessoas que amamos ou admiramos constitui um reconfortante perpetuar da sua companhia. E, nesse sentido, nós todos fomos privilegiados com o seu legado bibliográfico, cujas páginas constituem a cada momento uma oportunidade de reencontro que tem o poder de nos devolver uma calorosa proximidade com o seu autor. Sobre o seu legado científico e historiográfico, outros falarão melhor do que eu. Mas, no entanto, gostaria de relevar um dado importante que o meu tio Duarte de Castro, cunhado e amigo de juventude do meu pai, referiu um certo dia não muito distante. Poucos terão sido os marqueses de Abrantes, seus antepassados, a prestigiar de forma tão efetiva e brilhante esta casa que com tanto orgulho e denodo o meu pai representava. De facto, apesar de ter vivido toda a sua vida adulta uma precariedade financeira que tanto o amargurava, o meu pai nunca deixou de ter presente uma forte noção de serviço que o seu estatuto comportava. Tendo para isso empreendido uma vida de trabalho e investigação que ousou dispor ao serviço dos outros, tornando-se incontornável autoridade em genealogia e heráldica, que se reflete na larga produção bibliográfica, ainda hoje reconhecida e respeitada. Permitam-me agora revelar alguns aspectos biográficos do meu pai, porventura não tão conhecidos. Nasceu no dia 8 de fevereiro de 1937, num dia de Carnaval. Foi filho terceiro e primogénito varão de Dom José Maria da Piedade Lancastre e Távora e Dona Maria Emília Casal Ribeiro Ulrique, que viviam então no segundo andar de um prédio da Calçada da Estrela, que ocupavam desde o seu regresso do Luxemburgo em 1935. Aproveitando a paz social prometida pelo fim da Primeira República. Foi batizado na Igreja de Santos o Velho, tendo sido seus padrinhos Dom Pedro Maria da Piedade Lancastre e Távora, terceiro conde de Alvor, irmão mais novo do seu pai e meu avô José, e Nossa Senhora da Piedade, como era tradição ancestral na família, tendo tocado como madrinha a Dona Maria Cecília Vanzeler de Castro Pereira. No meu pai foi investida uma educação esmerada. Para tal, foi educada em casa por uma mademoiselle até aos 9 anos, a senhora Dona Maria Lucília Muniz, uma velha senhora dos Açores, contratada para a sua instrução e com quem confessou ter criado uma forte ligação. Apesar de tudo, nunca foi brilhante nos estudos, característica que, segundo o próprio escreveu, entristecia os seus pais, e era realçada pelo facto das suas irmãs mais velhas serem brilhantes alunas. A justificação dada pelo meu pai no projeto de memórias que infelizmente deixou a meio e que me permite utilizar nestas notas, para este insucesso terá contribuído o facto de, em 11 anos letivos, da instrução primária ao liceu, ter mudado nada mais, nada menos do que 13 vezes de estabelecimento de ensino. Tinha boas notas a português, francês, inglês e alemão, literatura e história, e ainda citando as suas palavras, o pior defeito como estudante era apenas aplicar-se nas cadeiras de letras, que eram as que verdadeiramente lhe interessavam.
Entre as disciplinas de ciências, só a desenho conseguia manter uma média elevada. De facto, um traço pouco conhecido do meu pai era o jeito que tinha para desenho. Lembro-me bem dos seus retratos, fardas e brasões, aviões da Segunda Guerra Mundial, entre outros bonecos que desenhava com desenvoltura e precisão. Com a mesma caneta de tinta permanente, uma Parker, com que compunha os seus manuscritos, numa letra bem traçada em folhas de papel almaço quadriculadas. A esse facto não seria alheio o gosto que nutria desde cedo pela banda desenhada. Foi entre os 13 e os 4 anos que se mudou para a Travessa do Patrocínio, número 15, na Estrela, casa que os meus irmãos e eu tanto frequentámos na nossa infância e que nos deixou tão gratas recordações. Durante o verão, passava um mês de férias na Praia das Maçãs e aos 11 anos, pouco mais ou menos, passou um verão em Santa Mar do Eiras. Foi a partir dos 12 que com a família passou a ir para a Casa Burné, na Ericeira, que os meus avós mantiveram alugada na época estival até 1962. Tendo desistido de estudar aos 20 anos, empregou-se na Sila, com um ordenado de 800 escudos por mês, o máximo que então ganhava um aspirante a terceiro escriturário. Casou-se a 10 de outubro de 1959, com 22 anos, com Maria João de Carvalho Gomes de Castro, minha mãe aqui presente, tendo sido seus padrinhos António Lavardio e o tio José Federico Ulrique. As madrinhas da minha mãe foram a minha bisavó Valentina, Condessa de Castro, e a senhora infanta Dona Maria Adelaide de Bragança. O copo d'água foi servido na casa dos seus sogros, no 232 da Avenida da Liberdade, de boa memória para quem o frequentou. O meu pai tinha alguns gostos pessoais curiosos, que cometo em confidência de aqui partilhar. Com sentido de humor apurado, se possível não perdia um desenho animado na televisão, fosse do Bip Bip, do Bugs Bunny, dos Flintstones ou outra série, não sendo raro encontrá-lo a rir a bandeiras despregadas. Era um fervoroso amante de ficção científica e contos policiais, que consumia com grande voracidade. Na verdade, os pequenos livros da coleção Argonauta e Vampiro espalhavam-se pela nossa casa aos magotes. Como pessoa de bom gosto, que era, foi um sportinguista sofredor e apreciava ver um jogo de futebol da sua equipa desde que fosse no sofá. A sua maior fraqueza sempre terá sido a gludice. Não resistia a doces, principalmente de ovos, e a outras sofisticadas iguarias que o próprio se dedicava a confeccionar para a família, com muita arte e engenho, e que depois se deliciava a degustar com não menos dedicação. Esse facto, aliado à sua grande estatura, fazia do meu pai um homem proeminente que todos conhecemos. E doente de coração como era, o desfecho da sua morte precoce, para muitos não foi surpresa. Apesar de ser um tradicionalista convicto, foi precursor de uma paternidade afetivamente muito próxima e empenhada. Não se eximia da expressão dos seus afetos e de brincadeiras com os filhos. E estou convencido que com isso nos deixou a todos uma marca indelével. Apesar das suas contradições e das suas emoções à flor da pele, com que por vezes nos assustava, prevaleceu na minha memória um pai carinhoso e muito amigo, que não se poupou a nos incutir o gosto pela boa música, pelo fascínio de uma boa história e por um bom livro. Lembro-me com saudade, numa idade precoce, de ele nos ir ler ao quarto As Minas de Salomão, traduzidas por Essa de Queiroz, e O Príncipezinho de António Saint-Exupéry. Dois filmes que sempre me lembrarão o meu pai são o galardoado Lawrence da Arábia e o Breakfast at Tiffany's, baseado numa novela de Truman Capote, com a belíssima Audrey Hepburn no seu auge. Com o meu pai passei também longas e entretidas horas a jogar xadrez, que jamais esquecerei. Uma nota final sobre uma descoberta que recentemente fiz no livro, recentemente publicado, Nas Teias de Salazar, uma biografia de Dom Duarte Nuno de Bragança, da autoria de Paulo Drummond Braga. Nele, na página 282, menciona-se um desentendimento entre o meu pai e o Duque de Bragança em 1966, quando o primeiro, descontente com a nomeação de João Amial para dirigir as operações de transladação do rei Dom Miguel, se atreveu a escrever a Sua Alteza Real uma carta em que o designava a si, nesse papel, e que o Dom Duarte Nuno se recusou a assinar, com manifesto desagrado. Este caso parece-me curioso, pois na minha interpretação remete para um voluntarismo do meu pai, revelador de alguma ingenuidade natural da sua juventude,
com o propósito de assumir um protagonismo que julgava legítimo numa velha causa historicamente acarinhada pela Casa de Abrantes, a do rei Dom Miguel I, personalidade histórica que, aliás, dedicara já uma série de artigos publicados na revista Debate, 2 anos antes deste mal-entendido com o chefe da Casa Real. Espero que estas pinceladas, algumas delas certamente subjetivas, tenham contribuído para definir melhor o perfil do 10º Marquês de Abrantes, meu saudoso pai. O que ficou da nossa convivência foi uma sua presença muito forte na minha consciência. É com ele que ainda hoje confidencio muitas das minhas pequenas conquistas e derrotas. Quero acreditar que ainda hoje o meu pai lá de cima acompanha os meus passos. E concordo que as nossas disputas, encontros e desencontros, afinal, valeram a pena. E foram fruto de um grande amor. Que Deus o guarde na sua infinita misericórdia e o reconforte das duras provações que passou em vida. É uma oração que aqui deixo e termino este testemunho. Obrigado a todos. Cumpre-me agora agradecer aos conferencistas que, cada um à sua maneira, também souberam completar-se uns aos outros para nos dar de uma forma certeira, para nos devolver, eu diria, uma imagem dessa personalidade tão rica e complexa que era a do homenageado de hoje. Eu gostaria de dizer que estas homenagens são importantes, não apenas para assinalar efemérides, mas porque as datas simbólicas servem precisamente para fazermos todos uma pausa nas nossas vidas, para abrirmos um parêntese no dia-a-dia, para tomarmos distância e fôlego e para pensarmos sobre nós, sobre o que somos. A professora Maria Lourdes Rosa, que já esteve várias vezes aqui no Instituto, tem uma tese fascinante sobre as almas herdeiras, ou seja, sobre a alma enquanto sujeito de direito no Portugal medieval. E essa tese mostra-nos como um espírito medieval, que se prolonga depois pela época moderna, as almas não morrem com os indivíduos, à luz do direito. Elas prolongam a sua existência, ditam, condicionam e acompanham as vidas daqueles que se sucedem. E para esses sucessores, para aqueles que vêm a seguir, essas almas representam e desempenham uma ingerência, mostram um caminho, fornecem exemplos e balizas, condicionam com estímulo e até mesmo, por vezes, com um aguilhão. No caso do homenageado de hoje, no caso do Marquês de Abrantes, retemos destes vários testemunhos que passaram aqui nesta sessão de homenagem o exemplo de tenacidade, mas também de inquietude na busca do conhecimento, a capacidade de desbravar caminhos, até então inexplorados, sem temor das polémicas, antes se atirando a elas com garbo, errando, claro, porque todos erramos, mas questionando e abrindo caminho. Essa herança de vigor, de diálogo, de questionamento, é para ser aqui
prezada e, quanto em nós cabe, continuada. Por isso, ficamos particularmente felizes por poder hoje relembrar a figura excepcional que foi o Marquês de Abrantes e de fazê-lo na honrosa companhia dos seus familiares que, noutra vertente, compartilham connosco essa mesma memória, que se mantém como herança viva. Muito obrigado a todos. Peço a todos os sócios que venham assinar a folha de presenças.